Glória a Deus, boa noite a todos. Que Deus te abençoe. Aleluia. Estamos nessa terça-feira, após uma grande mensagem que no domingo nós tivemos o privilégio de ser participantes, de ouvir, de meditar e de conversarmos entre nós sobre a mensagem de Paulo a Timóteo para que fugisse das fábulas. E assim sendo, nós queremos hoje dar continuidade a esse tema, mais sobre fugindo de Coré, Caim e Balaão. Nessa noite hoje nós queremos falar sobre, nesta ordem, vamos falar de Caim, Coré e também de Balaão como figuras ou pessoas que representam uma essência espiritual contrária à natureza de Deus, dos quais a Bíblia diz, destes fujam. Glória a Deus. Assim sendo, eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Judas, capítulo 1, glória a Deus, então, e orarmos para fluirmos no entendimento das Escrituras. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, obrigado, Senhor, pois somos edificados na verdade, edificados na natureza do Teu Espírito. Senhor, és Tu o nosso Deus, somos o Teu servo. Te pedimos nesta noite, Senhor, como está escrito, se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar, Tu disseste que ouvirias e restaurarias a glória dos céus sobre a terra. Sim, eu te peço nessa noite que venhas edificar a Tua igreja e que possas, ó Deus, derramar sobre nós nessa noite as sementes do Teu reino, as sementes do Teu reino para um tempo como este, para que Tu possas preparar e edificar um povo obediente à fé, um povo que saiu das trevas para o reino do Teu amor, um povo que habita na luz da Tua palavra e apto para resistir às astutas ciladas do maligno que se levantam nesses dias. Tu disseste que nos últimos dias será como nos tempos de Noé, onde os homens se davam comer, beber, casar e corrupção se manifestava no meio deles. Pai, eu te louvo e te agradeço porque toda boa dádiva vem de Ti. Mas que possamos ter maturidade de discernimento entre o que é a herança de Cristo sobre nós e o que são tentações e são incitações de Satanás a sermos rebeldes porque merecemos isto ou aquilo. Pai, eu oro, dá, ó Deus, ao Teu povo discernimento, conduze-o na Tua verdade, na Tua justiça, no nome de Cristo Jesus o Nazareno. Dou as boas-vindas ao Teu Espírito nessa noite. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus, você que se juntou a nós pelo Facebook ou pelo YouTube, que Deus te abençoe. Não se esqueça de partilhar a página e, acima de tudo, não se esqueça. A mensagem que nós pregamos não é para que você compartilhe somente, é para que você creia e obedeça a palavra pela fé que você tem em Jesus. Amém e amém. Judas capítulo 1, como nós falávamos, no versículo 3 ao versículo 12. Podemos continuar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já estes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu o mesmo povo, porque não creram. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, havendo-se corrompido,
como aqueles, indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação ou a autoridade e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais são corrompidos. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de prêmio de Balaão e perecem na contradição de Coré. Estes são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levados pelo vento de uma e outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo os prazeres, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Glória a Deus. Terminamos aqui no versículo 20 dizendo: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos. É minha responsabilidade eu edificar-me a mim mesmo. Salmos 39 diz: enquanto eu meditava na palavra, um fogo se acendeu no meu coração. Jeremias, depois a palavra também diz que a palavra é como fogo, pois a boca fala o que está cheio o coração. Se o meu coração estiver cheio da palavra, que é fogo, da minha boca, fogo, como um martelo que esmiuça a rocha. Assim a palavra de Deus diz: sede cheios do Espírito Santo. Então é nossa responsabilidade sermos sóbrios e vigiarmos, sermos edificados, conservarmos no amor, para que a gente não seja levado cativo por coisas como estas que a gente acabou de ouvir. Amados, disse Judas, amados, na certeza de que nós somos amados e que o amor de Deus lança fora todo o medo. Nós entendemos que aqui a Bíblia diz no versículo 4 que se introduzem alguns, pois dele estava escrito para esse mesmo fim. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Diz assim no verso 12, são manchas nas vossas festas de amor. Onde nós deveríamos conviver, conservarmos-nos no amor, de repente esses causam sensualmente divisões. Sensualmente por causa dos sentidos humanos, carnais, não no espírito. Eu sinto, eu acho, eu penso, e assim sendo, esses
afastam aquilo que é o testemunho do Espírito, porque o Espírito testifica que nós somos de Deus, testifica que este é de Deus. Porém, muitos, na rebeldia de Caim, na rebeldia de Coré, na rebeldia de Balaão, foram inflamados e inflamam outros naquilo que eles sentem, naquilo que eles acham, naquilo que eles não concordam. E assim a Bíblia diz também no versículo 10 que, não sabendo das coisas, naquilo que naturalmente eles conhecem, como animais irracionais eles se corrompem. Eles deveriam ter o conhecimento de Deus, por isso o meu povo perece por falta de conhecimento, a vida é eterna. E então aquilo que lhes é natural, que é a carne, que é a comunhão com as trevas, que é a ausência da presença de Deus, todas essas suas consequências, então isso para eles é natural. Noutras palavras, simplificando, pessoas que saíram do mundo, o hábito da fofoca, da maldicência, da murmuração, como nós lemos aqui, são murmuradores, queixosos da sua sorte, eles nunca estão contentes, eles acham que merecem mais, eles acham que é injusto que os outros tenham e eles não tenham. E assim também aqui dizendo, encorajam-se uns aos outros, o teu dia vai chegar, para que também amanhã você me encoraje no meu dia quando tiver que chegar. E aqui assim, dizendo com as suas bocas coisas muito arrogantes, admirando pessoas em função do seu interesse. Glória a Deus. A história de Balaão, nós conhecemos no Velho Testamento que era um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não podia amaldiçoar aquilo que Deus tinha abençoado. Porém, o interesse dele pelo amor ao dinheiro, à avareza, fez com que ele induzisse Balaque a saber como fazer o povo de Deus tropeçar. Nós vamos abordar sobre essa questão. Mas o foco dele era o interesse. Depois nós vemos também Coré, que por sua vez influenciou 250 e depois descobrimos que eram 14 mil pessoas afetadas por ele. Ele, Coré, porém com Coré estavam Datá e Abiatã, que instigavam o povo dizendo que era injusto que fosse só Moisés a liderar, porque eles também já eram santos. E o interesse deles não era de serem santos para com o Senhor, de honrarem aquilo que o Senhor lhes tinha feito, o interesse deles era serem vistos como pessoas grandes, porque também tinham algo a dizer, também tinham algo a partilhar, pese embora Deus não lhes tivesse falado nada. Então, depois nós temos, aonde nós vamos começar? Caim. Caim, que conhecemos sua história triste, que o seu semblante descaiu, porque Deus não aceitou aquilo que ele fazia. E então Caim escolheu, ao invés de ser instruído e aprender e ser aceite, Caim matou o irmão dele. Muitos de hoje nós vemos que matam homicídio de caráter, homicídio de pessoas no sentido de difamação, só porque não foi feita a vontade que lhes cabia. Vontade que lhes cabia, não direito que lhes cabia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 12. Estes são manchas nas vossas festas de amor. Uma festa de amor não tem contenda, não tem divisão. O amor não critica, o amor não desconfia, o amor não suspeita, o amor não difama. Onde houver o amor, eu chego e chamo o meu irmão e resolvo com o meu irmão. Eu não incito desconfianças e calúnias entre os irmãos. E quanto mais, às vezes, nós vemos como aqui o Senhor faz referência a que eles não se sujeitam às autoridades. Quanto mais, então, insinuarem e sujeitarem líderes na sua difamação. Ok. Caim é o nosso ponto inicial nessa mensagem de hoje. Todos os pontos que eu vou partilhar convosco são pontos para que você possa conhecer a palavra e depois orar. E vou-te aconselhar a tirar um tempo de jejum, pelo menos um dia, para que você lide com essas questões no teu interior, diante de Deus, aonde é que eu estou. Livra-me da semente de Caim, de Coré,
e de Balaão e faz de mim um homem íntegro. 2. Ore também para que o Senhor te livre de toda a manifestação desse espírito que se levanta noutras pessoas contra ti. Glória a Deus. Quem foi Caim? O primeiro filho de Adão e Eva, o primeiro assassino mencionado na Bíblia, no livro de Gênesis 4. Matou o seu irmão por ciúmes, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas recusou o sacrifício de Caim. É necessário que, se calhar, estender um pouco mais sobre por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Caim e Abel são filhos de Adão, os primeiros homens que, pecando contra Deus, vestiram-se com vestes de figueira, folhas cozidas de uma figueira. Caim era produtor do campo e Abel, pastor de ovelhas. Toda a mensagem bíblica, ela é coerente com a redenção. Muitas pessoas dizem, não, eu não consigo entender a Bíblia é um livro difícil de interpretação, mas não. Toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela culmina numa única questão, Cristo e este crucificado. Em como Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu único filho para que ele pudesse resgatar para si a humanidade. Deus não está à procura de ofertas como alguém pedinte. Então, quando Caim trouxe a sua oferta, ele não atentou para aquilo que é o propósito de Deus de resgatar a sua semente. Lembrando-nos que em Gênesis 3, verso 15, disse o Senhor que a semente da mulher calcaria a cabeça da serpente. Assim sendo, Deus recusou as vestes de Adão e Eva, profética ou simbolicamente matou um cordeiro, dos quais uma figura profética de como o cordeiro seria imolado para a redenção, ou seja, para nos resgatar, comprando-nos de volta para Deus, cobrindo os nossos pecados. Glória a Deus por esse entendimento até aqui. Então, quando Caim traz frutos do campo, ele estava a rejeitar aquilo que era a palavra e a sua promessa. Nos dias de hoje, religião tem muito a ver com isso. Daí nós falamos muito das folhas de figueira de Adão e Eva versus a religião. Porque a tentativa do homem se reconectar, se religar a Deus, do latim religar, religião, por meio das suas próprias obras, por meio daquilo que ele escolhe ser, da maneira que ele adapta para si mesmo e não aquilo que o Senhor indicou. Então João Batista indicava, dizendo e apontando, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é necessário que nós entendamos novamente, todas as páginas da Bíblia apontam para a redenção, Cristo o Redentor, o Cordeiro da humanidade. Por essa razão Deus rejeitou, porque Deus rejeita a religião e falsa religião. O que Deus atenta é para um homem contrito e quebrantado de coração, como está escrito, dizei a João, que as pobres ovelhas que esperam em mim ouvem o Evangelho. Estas pobres ovelhas nós sabemos que não é econômico nem financeiramente falado, mas cumprindo a profecia de Zacarias, de que as ovelhas destinadas à morte esperavam no Senhor porque não eram ricas de obras da lei. Então o Evangelho é pregado aos pobres de espírito. Logo, nós pregamos o Evangelho ao pobre financeiro e ao rico financeiramente falando. O Evangelho é pregado para aqueles que esperam no Senhor, nas obras da sua redenção. Estes que não acreditam que a sua autojustiça, as suas boas ações serão suficientes para se justificarem perante Deus e anulando assim o poder do pecado nas suas vidas. Caim, esse homem, era amado por Deus. Mas Caim não aceitou ser instruído. Diz a Bíblia no livro de Hebreus que Cristo, sendo o Filho, o Cordeiro, aprendeu obediência por meio daquilo que ele padeceu. Assim Deus também pacientemente encorajou e instruiu Caim para que, se ele agisse bem, ele teria assim o lugar dele seria aceito.
Amém? Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele atenta e vive em conformidade com a sua palavra. Coisa essa que Abel escolheu. Caim, por sua vez, no orgulho, determinou aquilo que ele deveria oferecer ao Senhor. Certamente você já ouviu pessoas dizerem que elas oferecem a Deus aquilo que elas acharem. Essa é a raiz ou semente de Caim. E lembre-se que nós não estamos a falar de nenhuma oferta que possamos dar a Deus, mas a oferta que Deus nos deu, que é Cristo. E daí, a Bíblia diz também que nós oferecemos a Deus sacrifícios que são, na realidade, lábios que confessam o nome de Jesus. Pois todo aquele que confessar e todo aquele que clamar, no seu nome será salvo. Caim representa o ciúme, inveja e o homicídio. Na sua falta de arrependimento, Caim preocupou-se com o facto de ter sido rejeitado. Aqui não reconhecem. Ainda bem que vocês me reconhecem. O vosso reconhecimento tem sido a força que me faz levantar diariamente. Você já ouviu essas questões? São pessoas orgulhosas, que de alguma forma elas te manipulam, que se você não me reconhecer, eu irei te caluniar, te difamar. Vocês não reconhecem. Então, esse tipo de pessoas, eles acabam por determinar o curso de como líderes devem fazer com eles, ao invés deles se tornarem discípulos, tirarem as suas sandálias e aprenderem. Esses são filhos que clamam que os seus pais são injustos com eles. São filhos que dizem que, não, o pai ama mais o meu irmão do que a minha irmã. Mas, na realidade, Jesus, o único Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio do que ele padeceu. Então, a pergunta é, como herdeiros, nós não devemos também aprender a obediência ou só devemos receber a herança? Logo, Caim representa muitas coisas que hoje, nos dias de hoje, nós vemos como o motivo pelo qual os jovens congregam, muitas das vezes, na sua frustração, desavendos das suas famílias, desavendos dos seus locais onde Deus lhes instruiu para serem instruídos como herdeiros até, para que se tornem homens maduros e possam assumir. Tenho falado muitas das vezes, jovens fogem da liderança pela falta de identidade que eles têm, e eles associam-se entre jovens que pecam, dizendo, ninguém liga, ninguém quer saber disso. Isso vocês são caretas, isso é do passado. O passado que eles estão a referir-se é que eles se desligaram de toda a sujeição à autoridade necessária para que um homem e uma mulher possam conduzir sua vida em justiça e em santidade. Ainda que você não seja religioso, todo homem indisciplinado causará desordem, caos. E a lei em si, a lei humana, tem a sua consequência para isso. Então entenda muito bem aquilo que está a ser dito, porque Caim representa um desvio daquilo que eu e tu somos chamados a sermos como filhos, como discípulos e inclusive como pais. Porque existem muitos filhos ofendidos que dizem, eu não vou fazer aquilo que o meu pai fez comigo. Eu vou dar ao meu filho tudo que o meu pai não me deu. E tudo que o meu pai não me deu contribuiu, na realidade, para eu me tornar no homem que eu sou. Aquilo que o meu pai não me deu, talvez fosse a educação, fosse, como a Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes, fosse o treino necessário para eu me tornar no homem e tu na mulher que Deus chamou para que tu fosses. Glória a Deus por pais que honraram o seu chamado como pais biológicos, como pais espirituais ou líderes espirituais que na sua realidade não abriram mão da sua autoridade. Continuando aqui na história de Caim, na sua rebeldia, Caim então decide afrontar Deus e dizer, já que não me aceitas, Abel também não fica. Então, muitas das vezes, Caim é visto, como nós vemos aqui no livro de Judas, capítulo 1, verso 11, como a referência de alguém que rejeita a justiça divina e escolhe o seu próprio caminho, ou seja, resulta em destruição. Eu quero falar também de Coré. Coré, uau! Coré é alguém da linhagem de Levi. Noutras palavras, ele estava dentro do sacerdócio, que era rotativo e ele tinha o seu momento que iria certamente chegar. Mas Coré lidera uma rebelião contra Moisés e Arão, no livro de Números, capítulo 16, e leva consigo Datã e Abião, ou Datã e
e Abirão, questionando a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Ele põe em xeque, dizendo que Moisés era alguém que estava a dominar os outros, que não queria passar a vez dos outros, que não quis passar a palavra para os outros, que não quis dar oportunidade a outros. Certamente você já ouviu, nesse pastor, nessa igreja não dá oportunidades, tem que dar oportunidades aos jovens, nas empresas tem que dar oportunidades aos jovens. Nós ouvimos esse clamor. E, na realidade, não é uma questão da oportunidade que ele tanto quer. É a questão do que ele faz, como Caim fez, quando não fizeram a sua vontade. Caim matou Abel. Mas o que é que fez Coré? Coré incitou 14 mil pessoas, que foram todas destruídas quando Deus disse a Moisés, afasta-te, e o solo abriu-se. E é necessário nós entendermos que esse espírito está muito presente dentro da juventude. Aqueles que acreditam que eles podem fazer tudo. Sim, Filipenses diz, eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Mas o Senhor me fortalece para a obra dele, naquilo que ele me direcionar. O Senhor não me fortaleceu para eu poder ocupar o teu lugar, fazer o que tu fazes e tomar o teu espaço. Não, o Senhor me chamou para fazer aquilo que Ele me ungiu especificamente para fazer. Então, nós estamos a falar de serpentes que estão ativas no meio da igreja e que se manifestaram na vida de Caim e Coré, como se manifestam em muitas pessoas, e eu espero que você tenha a humildade de ouvir essa mensagem, como está escrito, se nos julgarmos a nós mesmos, de ninguém seremos julgados. A humildade de ouvir e diante de Deus examinar se você permanece na fé ou se a semente de Caim brotou em ti, a semente de Coré está ativa. Porque se estiver ativa em ti, pessoas estão a ser afetadas pelo teu rosto caído, porque é que ele está assim, o que é que o pastor lhe fez, o que é que o pai dele lhe fez, os irmãos dele não gostam dele, são invejosos, não acreditam no potencial dele, como foi com José. E assim nós vemos muitas dessas gerações dentro da igreja usando até exemplos bíblicos para mostrar como eles são vítimas. Mas se ainda assim eu fosse vítima como José foi, eu fui chamado para ser testemunha como Jesus, que sendo rejeitado não levantou um movimento de retaliação. Sendo desprezado, ele não destruiu os outros. Antes, perdoando, nos amou e morreu por nós na cruz. Como é que você age quando você passa pelas experiências que são humanas de Caim? Muitas das vezes você não vai ser aceito. Muitas das vezes você deu muito esforço, você fez muito naquilo que, em todo documento que é entregar e submeter à empresa e talvez não foi aceito. Como é que você reage? Então não é tanto quanto aquilo que nós clamamos que fizeram conosco, mas a Bíblia diz que Deus levou para o deserto para provar o coração dele. Como é que você reage no teu deserto? Será que Caim e Coré estão ativos em ti? Glória a Deus. O que é que representa Coré, além do seu levantar de rebelião contra a liderança que Deus instituiu? O orgulho e a sua ambição. Eu posso, se ele pode, eu também posso. Eu também mereço, se eles merecem, eu também mereço. Eu também mereço estar ao lado do pastor. Eu também mereço estar ao lado do chefe. Eu também mereço ser reconhecido publicamente. Nós vimos isso no filho pródigo. Qual? O que estava com os porcos? Não, o que ficou em casa. Muitos têm a oportunidade de conhecer a Deus como tu tens nessa noite, de ler a Bíblia, conhecer as Escrituras. E Romanos 8 diz o quê? Que tudo que pertence a Cristo nos foi dado. Romanos 8 diz claramente, se não, nem ao Filho ele poupou, como não nos dará com o Filho todas as coisas? Lembrando-se que até mesmo na rebelião do Coré, existe a marca da redenção. Porque Coré está a lutar por uma posição quando Deus não veio te dar posição, Deus veio te redimir. E a posição que Ele te deu é a sua própria posição. Efésios diz, nele
Ele veio para restituir a autoridade que lhe pertencia e colocou sobre nós para que nós estivéssemos nele e que com ele pudéssemos nos mover nele, existir nele, governar através dele. Queridos irmãos, trocar a tua herança por uma mera ambição egoísta, pela necessidade de validação pelos outros, faz com que muitos manchem a imagem de outros, difamação do caráter, que chamamos de homicídio de caráter, e fazem então com que essas pessoas agora sejam percebidas pelos outros como pessoas não gratas, pessoas a quem nós não devemos demonstrar graça, ou pessoas que não têm graça, por causa do clamor do vitimismo de alguém que astutamente despreza o que Deus tem para ela, porque ela só quer ser validada, só quer ser reconhecida, não quer se sentir abandonada. Glória a Deus. Vamos então aqui continuando no livro sobre Coré. A rebelião de Coré, também mencionada em Judas capítulo 1, levou à consequência trágica da rebeldia em si, não ser só dele, mas que destruiu 14 mil pessoas. Queridos irmãos, rebeldia, a Bíblia fala, comparando com o pecado de bruxaria. Logo, bruxaria não é estar no embondeiro, ali, acolá, no centro de macumba, somente. A bruxaria, diz em Gálatas capítulo 5, que é um fruto, é o resultado de alguém estar na carne. E esta mesma bruxaria, depois nós vemos em Balaão, que quando não fazemos, ou quando não nos fazem a nossa vontade, aí não querem dessa maneira, então eu vou fazer da minha maneira. Se Deus não me responder agora, eu vou me desviar. Se Deus não fizer dessa maneira, eu vou na casa de bruxaria. E assim você vê um povo que está dentro da igreja, ora, lê a Bíblia, mas quando as coisas não estão a ser conforme o que ele acha, o resultado vão lhe dizer, tem aqui uma senhora que faz tratamentos. Tem aqui uma senhora que tem um pano enrolado na cabeça, que grita, gira, e xinguila. E então, mas também ela vai à igreja, não tem problema. Porque se introduziram aonde? Dentro da igreja. Está escrito no livro de Judas há muito tempo. E ainda bem que assim esteja, para que a gente possa, como um mapa, um GPS, ver o que está a acontecer. Figura, não é 3, é 12D. Amém? Ai, aleluia, glória a Deus. Ele desejava um destaque maior do que aquilo que lhe tinha sido dado. Então, se não me derem isso, então eu vou vos derrubar. Não foi isso que Satanás fez. Eu vou me assentar acima de Deus. Quando você se inflama com a tua beleza, quando você acredita que você é capaz, quando você diz, não, se esse cozinha, eu também cozinho, se esse fala, eu também falo, se aquele lê, também eu posso ler. Não será isso pela qual muitos imitam os outros para competir, não para reproduzir os frutos. Nós falamos que frutificação e multiplicação nada tem a ver com o conceito de crescimento aparente. Frutificação exige uma semente ser multiplicada. Porém, para que a semente se multiplique, exige a morte do eu. Toda multiplicação que não foi fruto da morte do eu, geram ou gerará árvores estéreis. Glória a Deus. Aleluia. Finalmente, a questão de Balaão. Balaão, Caim, Coré, foram todos mencionados em Judas capítulo 1, versículo 11. Balaão, no livro de Números 22, 24, Números 25, e também Apocalipse capítulo 2, eu passo a ler no versículo 14, Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aleluia. Vamos ler para que igreja Jesus indicou essa mensagem. Verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e habitas, que é onde está o trono de Satanás.
retens o meu nome, não negastes a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que Jesus está aqui a dizer ao pastor da igreja de Pérgamo é que dentro da sua igreja tem pessoas que cantam, glória a Deus, aleluia, kumbaya lá, mas a sua crença, que ele não abandonou, é de fazer bruxaria e ensinar o povo, como está escrito, a comer sacrifícios de idolatria e se prostituir. Pastor, como assim? Sim, dentro da igreja e fora também, o que acontece é que Balaão, quando quis o prêmio, viu que, falando palavras contra o povo de Deus, amaldiçoando, não resultava, porque Números 23, verso 23, aleluia, para aqueles que entenderam que a importância de você se edificar diariamente na palavra, comunhão no Espírito, comunhão na palavra, comunhão com os santos, encorajar, receber exortação um dos outros, extremamente importante, aleluia, porque Números 23 diz, encantamento não opera contra Israel. No livro de Mateus, Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, glória a Deus pela tua vida, que você se dedica fielmente na obediência da fé como testemunho entre as nações. Porém, existem aqueles que fazem invocações demoníacas para que debaixo de hipnotismo, de encantamento, muitos jovens precipitem-se a tomar decisões erradas e cometam com toda avidez o pecado de imoralidade sexual. Foi essa a instrução que Balaão trouxe a Balaque. Porém, à medida que você ouve as minhas palavras, esse espírito é levado cativo. À medida que essa palavra sai da minha boca, não sai só palavras, mas é como um manto, como um espírito que se apodera, assim como a vara de Moisés devorou as duas varas dos bruxos de Satanás. Nessa noite está a ser levado cativo, destruído pensamentos ocultos, sonhos ocultos, altares demoníacos, conselhos de bruxaria contra a tua vida. Você é livre, no nome de Jesus Cristo, do espírito de pombagira, de pensamentos de sedução, de hábitos de sedução, o andar sedutor, a maneira sedutora de falar, o lábio que se mexe como a boca de uma serpente, é quebrado no nome de Jesus Cristo sobre a tua vida. À medida que você se agarrar na palavra, agora você sabe que isso não é de Deus, essas sementes são confrontadas. À medida que você vai orar, então você é consolidado, é edificado na palavra de Deus. Queridos irmãos, a falta de temor que muitos têm no meio de Deus é que eles vêm para amaldiçoar o que Deus abençoou. Visto que eles não conseguem paralisá-los porque Deus não vai abandonar o seu povo, então eles tentam fazer o povo pecar na imoralidade sexual. Porém, deixa-te ensinar uma coisa. A imoralidade sexual não tem poder de afastar Deus de ti, mas tem poder de roubar a tua eficácia. Porque a Bíblia diz, não sabes que todo pecado é cometido fora do corpo, mas a imoralidade sexual é contra o próprio corpo? Então, o pecado da imoralidade sexual visa uma única coisa, te enfraquecer, para que você não tenha mais confiança, não tenha mais ousadia. Quando você vai orar, você ora com desconfiança, será que Deus vai me ouvir? Você ora com medo, será que aconteceu? Você já não tem a ousadia do justo que vive pela fé. Porém, queridos irmãos, nessa noite, o encantamento no olhar destas pessoas que se rodeiam em torno de ti é quebrado. Essa manipulação demoníaca é quebrada. E tudo aquilo que faz com que você não ouça a palavra de Deus é cancelado pelo poder do nome de Jesus. Todo o espírito de retaliação é quebrado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Senhor disse, não negaste a minha fé, retens o meu nome. Então, nessa noite, nós oramos mencionando essa palavra para que o Senhor te liberte, para que, em primeiro lugar, as obras de Satanás estejam expostas e caiam por terra todas as armadilhas que Satanás lança contra a tua vida.
2, para que você recupere tempo, se edifique na palavra e então agora, aleluia, no nome de Jesus você anda em poder e autoridade, clamando o sangue do Cordeiro. O que Balaão representa? Ganância, corrupção moral. Ele ensinou outros a pecarem, ensinou como fazer pessoas pecarem e essas pessoas agora serem afastadas por Deus. Mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então, no nosso meio habita aquele sobre quem nós vimos a glória. Então, a Bíblia diz que se as serpentes lhes picassem, se a serpente de Coré, de Caim, Balaão te picou. E eu refiro-me mesmo para aquele que é bruxo e para aquele cuja bruxaria te afetou. Ele disse, importa que o Filho do Homem seja levantado assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E todo aquele que olhasse para a serpente era salvo. Assim, nessa noite, eu te conjuro, levanta os teus olhos e olha para Jesus. Olha para Jesus. E faz esse efeito desse veneno cair por terra no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Que os teus planos, o teu futuro não seja mais comprometido. Os teus pensamentos não sejam mais comprometidos. O teu olhar, o teu ouvir não seja mais comprometido. Os teus lábios não destilem sedução, mas a palavra. Você foi escolhido para carregar a palavra na tua boca. A mesma que Deus usou para criar o mundo. Nessa noite, poder e autoridade é liberado contra todo o principado e potestade. A palavra de Deus se reveste, a palavra de Deus se torna a armadura, o escudo e a espada do Espírito, para que você possa resistir às astutas ciladas do diabo. Na próxima vez que isso se levantar, na tua mente não se levantará que você é fraco, que você não consegue resistir. Mas antes, que está escrito, vá para trás de mim, Satanás. Pois nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelo sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Aleluia! A ganância, o ódio, a inveja e a desobediência de Caim não se manifestarão, mas não terão poder sobre a igreja. A ganância e o engano de Coré não terão poder contra a liderança, contra a submissão e discipulado dentro da igreja. O orgulho e a insubmissão e a rebeldia e a bruxaria de Balaão não tem mais poder contra a igreja. Toda a fossa aberta é tapada, todo o buraco das trevas é selado no nome de Cristo Jesus, o Nazareno. O Senhor teu Deus anseia ter comunhão contigo. Volta para a comunhão do teu Pai. Volta para a comunhão do teu Deus. Que toda pornografia, toda imoralidade sexual caia por terra na tua vida, no nome de Jesus. Toda invocação de pombagira é cancelada no nome de Jesus. Que esses que se levantam para instruir, para incitar e fazer a igreja tropeçar, não largarem a igreja, o Senhor Jesus lhes julgue. Aquele cujos olhos são como fogo, os pés como latão reluzente e a palavra como uma espada na sua boca, os julgue e os arranque da terra. Ou soltam a igreja, ou o fogo lhes julga. No nome de Cristo Jesus de Nazaré, eu te louvo, Pai Santo, pela tua palavra, no nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor Deus por me revelar a sua palavra e me dar entendimento de tempos e épocas que nós vivemos. Eu creio profundamente naquilo que o Senhor me disse no início de 2024. Trevas surgirão sobre a igreja, mas a igreja será arrebatada. Nessa noite o Senhor te arrebata com uma mão poderosa para te surpreender. Te arrebata com sua mão maravilhosa para te estabelecer. Então creia nos profetas. A Bíblia diz, 2 de Crônicas 20, verso 20, crê no Senhor teu Deus, Ele te estabelece, crê nos profetas e Ele te prosperará. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba cura, receba libertação, receba o conhecimento da verdade que expõe toda a mentira e o conhecimento do poder de Deus que expulsa toda a atividade demoníaca. Que caiam por terra, ó Deus, nesta noite, ao som da minha voz, todo o espírito de marido da noite, todo o espírito de mulher da noite, todo o espírito de pombagira caia por terra. Ó Pai, no nome de Cristo Jesus de Nazaré, arranca pela raiz
Arranca pela raiz nos pensamentos do coração dos homens e mulheres, crianças, ó Deus, arranca todo esse espírito que permanece oculto na mente deles. Hoje nós declaramos o fim, mas também ordenamos a edificação, a restauração, a edificação da tua igreja. Ó Pai Santo, a comunhão que eles tinham contigo, a comunhão que Jesus tinha contigo, seja a comunhão que eles têm contigo. Seja a mesma, aquela que o Filho tinha, que eles possam te conhecer em espírito e em verdade. Eu não me envergonho do Evangelho, porque no Evangelho se descobre a justiça que vem pela fé. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, esse espírito que tentou levar cativo uma nação, uma geração inteira, nós paralisamos ao som da tua voz na vida destes homens e mulheres. Pai, eu repreendo toda a retaliação que se levante contra eles. Todo encantamento não opera. Encantamento não opera contra uma igreja edificada. Homens e mulheres consolidados na verdade, selados pelo Espírito. Encantamento, bruxaria não opera. Pai, eu desfaço todas essas relações que não fostes tu a estabelecer. Eu desfaço todo o espírito maligno. Eu cancelo toda a obra de bruxaria no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, e todos aqueles que são bruxos e que têm contato com bruxaria, sentados nos bancos da igreja, clamamos o fogo sobre a sua vida. Clamamos fogo sobre as suas vidas. Clamamos o fogo e sejam expostos publicamente ao ridículo. Clamamos o fogo, todos aqueles que pela dureza e falta de temor não se converteram, não se arrependeram, o tempo que lhes foi dado sejam julgados e arrancados do nosso meio, no nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Eu falo paz sobre as ovelhas do Senhor, aqueles que são remidos do Senhor, eu falo paz. Eu repreendo todo o espírito de pomba-gíria, e o que pomba-gíria roubou na tua vida, seja restituído autoridade, seja restituído saúde, seja restituído provisão financeira, seja selada a palavra que você recebeu nessa noite, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito Pai e Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nessa mesma mensagem, numa série de mensagens, eu preguei: fuja, Timóteo, das fábulas, não se torne um falso profeta. Evangelistas não convidam pessoas, eles expulsam trevas. Assim também, nessa noite, eu te ensino: fuja de Caim, de Coré e de Balaão, para que então você possa entender o teu lugar em Cristo. E a última parte dessa mensagem, eu irei ministrar na próxima quinta-feira, não falta. Nós iremos falar sobre herdeiros e a rebeldia, em que muitos herdeiros, por exemplo, como Geazi, como Absalão, como Saul, inclusive, não souberam honrar o lugar deles. E que na sua insensatez, aquilo que era suposto ser a continuidade da sua representação, deram lugar ao diabo. Mas Deus não permitirá que a sua obra, o seu nome, caia em desuso. Então, venha quinta-feira com esse compromisso, para que o Senhor fale contigo. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Continua a orar por mim. Estamos juntos quinta-feira. Amém.